Vamos dar sequência à discussão iniciada no programa anterior, ao debate sobre as psicoses, e hoje, especialmente, eu pretendo abordar as interrelações e as diferenças também entre duas formas de psicose, muito recorrentes na experiência clínica. Essas duas formas vêm a ser a paranoia e a esquizofrenia. Bom, como eu já tive a oportunidade de desenvolver no programa anterior, mas aqui eu retomaria rapidamente, a paranoia, o que caracteriza a paranoia é uma certa preservação da clareza da consciência. Então a paranoia é uma loucura, nesse sentido, uma forma de enlouquecimento, é uma psicose, certamente, mas ela, em linhas gerais, isso pode variar, mas em linhas gerais, o paranoico, ele com seus delírios, o paranoico com suas certezas, com sua relação com o mundo, com sua relação com o outro, ele tem uma certa clareza do que se passa com ele. Não necessariamente que ele vá achar que ele está louco, que ele está fora disso, muito pelo contrário. A paranoia é a certeza de que agora ele sabe como que as coisas são. Então, esse transtorno, que é um transtorno delirante em linhas gerais, né, e que pode se manifestar, se formos pensar basicamente nos delírios, pode se manifestar com diversos delírios, delírios de ciúmes, delírio erotômano, delírio místico, por exemplo, com relação a Deus, ao mundo, às divindades, delírio persecutório, delírio também de grandeza, megalomaníaco, né? Ou seja, ele começa a se reconhecer como alguém muito importante para o mundo, para a humanidade, para o universo. Então, esses delírios, eles se manifestam na paranoia e eles podem, inclusive, transitar. As formas do delírio não são necessariamente fixas, né? O mesmo sujeito paranoico, ele pode ter um delírio de grandeza, daí a pouco esse delírio ele tem um tom místico, daí a pouco ele pode ter um tom persecutório. Então, isso pode passar por variações, né? Então, o delírio, podemos tanto encontrar sujeitos que têm um delírio mais rígido, mais específico, quanto também um delírio paranoico, né, mais plástico. E o fundamental na experiência delirante do paranoico é que o delírio traz para ele a certeza de que existe o outro, não é? Nós, né, podemos nos encontrar com isso, existe algum outro além de mim. Podemos nos encontrar com essa certeza, não com a certeza, podemos lidar com isso ao longo da vida, né? Podemos até chamar o outro, né? Olhe mais para mim, me dê atenção, né? Eu preciso de mais presença do outro. Essa pode ser uma fala neurótica comum. Agora, o paranoico é interessante. O paranoico ele tem certeza sobre várias manifestações de que há outro. Então, se nós formos buscar uma espécie de axioma, uma fórmula muito condensada para a paranoia poderia se apresentar com esse axioma: existe o outro. E este outro vai se manifestar de várias maneiras, né? Ora ele é mais persecutório, ora é o outro que ama o paranoico, ora é o outro que o trai, ora é o outro que o persegue. E é interessante também que com essa constatação e em meio à experiência delirante, o sentido do mundo tende a convergir para ele próprio, para o paranoico, né? Então, existe aí, né, a paranoia, em se tratando do delírio, a paranoia é também um fenômeno rico, né, que modifica a relação do sujeito com o sentido do mundo, o sentido das coisas, o sentido dos objetos. Então, todo o sentido do mundo, o sentido das relações sociais, tudo tende a convergir para o sujeito paranoico. Então, há uma modificação no campo do sentido. Então, nesse sentido, não é bem a realidade que muda na psicose, na paranoia. Não é bem a realidade que está se transformando. Não é exatamente o mundo que está se transformando. Mas é exatamente o sentido que está sendo modificado. E a paranoia, ela mantém, usualmente, uma preservação do sujeito, preservação das bordas, por assim dizer. Então, o corpo, né, o que é o corpo, o que são os objetos. Existe o outro, sim, mas eu e o outro não nos misturamos, né? Para um paranoico, usualmente é assim que a experiência se apresenta. O outro pode estar muito perto de mim, mas eu e o outro ainda continuamos sendo duas coisas distintas. Então, nesse sentido, aqui na paranoia nós podemos dizer que existe a alteridade, a flor da pele.
né? Imagine o que é um outro, ou essa percepção, essa sensação de uma presença muito perto de nós. Quando nós estamos, né, só para dar um exemplo, quando alguém vai conversar conosco que se aproxima demais, né, de cada um de nós, a gente quase que de susto, né, um relance, sem pensar, a gente dá um passo para trás, né? Então, como se fosse a bolha, né, que é um tanto quanto invadida quando alguém chega muito perto, quando alguém se choca conosco ou está prestes a chocar. A experiência paranoica, nos seus momentos mais intensos, o que ela traz? Ela traz um outro que está o tempo todo agarradíssimo com o sujeito. Então, a presença, por isso que ele se sente vigiado, ele se sente olhado, ele se sente percebido. O psicanalista Jacques Lacan tem uma definição poética e muito interessante, muito clinicamente muito precisa para esse fenômeno na paranoia. Ele vai dizer, num dado momento, que a paranoia é uma voz que sonoriza um olhar. Então, a presença, né, essa presença, o paranoico, quando ele escuta, por exemplo, vozes, essas vozes, elas encarnam para ele a presença de um olhar muito próximo, um olhar muito atento, o tempo todo sobre ele. Então, isso que eu estou chamando aqui de uma alteridade à flor da pele, o tempo todo, a partir do momento em que houve aí o surto, né? Isso, claro, que pode passar por transformações, mas eu estou falando aqui do momento de uma experiência aguda, de uma experiência intensa da paranoia. Já da outra forma de psicose, que vem a ser a esquizofrenia, diferentemente da paranoia, a esquizofrenia tende a uma desorganização do eu e da relação do eu com o mundo e do eu com o outro. Então, como eu disse, já que na paranoia nós temos a preservação das bordas, na esquizofrenia essas bordas começam a ficar muito diluídas, elas falham. Vou fazer com a comparação que vale pelo que vale, para que isso se torne um pouco mais claro. Borda, igual nós temos pizza com borda ou sem borda. Imagine o que é uma grande pizza com borda. Então ali o molho, né, os ingredientes, as superfícies não se espalham, tem uma consistência. Agora imagine o que é uma pizza sem borda, e você põe muito molho, de repente tudo se espalha, ela perde a forma. Então é nesse sentido, a esquizofrenia, as bordas do corpo, a demarcação, né, de espaço entre eu e os objetos, entre eu e a realidade, isso começa a se perder. Então as coisas começam a ficar mais espalhadas, mais misturadas, né? E soma-se a isto, né, uma maior intensificação, por exemplo, das alucinações, das alterações dos sentidos, então das vozes que são escutadas, né, dos odores que são sentidos, manifestações táteis ou sinestésicas. Então, o sujeito esquizofrênico, ele sente que o seu corpo está sendo manipulado, ele sente eventualmente que o seu tronco, né, está sendo separado de seus braços e pernas. É como se o nosso corpo, que, né, os braços e pernas estão, né, ligados ao nosso tronco, de repente, em um dado momento intenso da experiência, isso que é íntimo, que é muito coeso, isso pode se, né, abrir, isso pode se esfarrapar. Né? Então, o sujeito esquizofrênico, ele pode ter esses fenômenos de esfarrapamento, né? Aquilo que é como se a gente colocasse muita água numa argila. Enquanto a argila está relativamente seca ou úmida, somente ela tem forma, consistência. Você molda a argila, né? Você molda o barro, coloca muita água, aquilo dali se perde, aquilo dali cai, né? Aquilo dali desaparece pelo ralo. Então, esse é um tipo de experiência muito intensa que pode ocorrer na esquizofrenia. Por isso que a esquizofrenia, ela também se faz acompanhar de uma desorganização da linguagem, o fluxo do pensamento, né, o encadeamento do pensamento, isso vai se perdendo. Então, as conexões lógicas vão se perdendo, né, as conexões lógicas da linguagem, as conexões lógicas do pensamento, esses conectores, eles podem começar a se perder na esquizofrenia. Nesse sentido é que, enquanto a paranoia é repleta de fenômenos que tocam a pele, como eu havia dito, né, a alteridade à flor da pele, a esquizofrenia, por sua vez, nós podemos dizer nessa comparação que ela é composta por uma infinidade de fenômenos que tocam as vísceras. Né? Uma coisa é a alteridade que toca a pele, outra coisa distinta, portanto mais desagregadora, é a alteridade que toca as vísceras.
Então é aqui que nós temos que ter uma certa distinção entre o persecutório, por um lado, que diz respeito mais, de maneira mais organizada à paranoia, e o invasivo, que diz respeito mais à esquizofrenia, né? O paranoico, ele nos dá mais notícias de circunstâncias persecutórias, por assim dizer. O esquizofrênico, ele nos dá mais notícias de circunstâncias invasivas, portanto desagregadoras. Na paranoia, a alteridade, essa constatação da presença de um outro, seja por meio das vozes, por meio dos olhares, por meio dessa certeza da presença, mas na paranoia a alteridade está ao lado do pensamento. Ao lado das ideias, ao lado de si. Já na esquizofrenia, o que é mais comum é que essa alteridade, esses fenômenos estejam dentro do pensamento, dentro das ideias, intrínsecos e, portanto, mais geradores de confusão. Uma coisa é você ter um olhar constante que está ao lado de suas ideias, ao lado de suas ações, comentando suas ações, comentando seus pensamentos. Outra coisa é quando a alteridade ela está dentro das ações, dentro dos pensamentos, dentro das ideias. Agora, o que cabe também notar é que o paranoico e o esquizofrênico, né, então ambos psicóticos, eles não surtam o tempo. O surto não é uma situação que ocorre o tempo todo, né? Esses fenômenos mais evidentes, essas situações mais incisivas sobre as quais eu falei, dizem muito respeito ao surto, né? Ao momento crítico, um pouco após o surto, né? Ou como os franceses dizem, uma palavra interessante, o déclenchement, ou seja, né, o desencadeamento, né? A ideia de que tem alguma coisa ali que foi desencadeada, que ruiu, que desabou. Então nós temos que reconhecer que o tempo todo não é esta experiência, né? É claro que a esquizofrenia, especialmente, ela tende a uma maior dilatação desse momento de confusão, a paranoia nem tanto, mas nós não podemos tomar aqui a psicose como sinônimo de enlouquecimento constante, né? Um surto constante. Há momentos que abrem temporadas, né? Em que isso daí ocorre, mas essas temporadas elas podem se abrir e eventualmente algo dessas temporadas pode se fechar. É nesse sentido, por exemplo, que Lacan vai nos propor que o psicótico ele é alguém que está se equilibrando num tamborete, num banquinho. Imagina um banquinho de 4 pés, um banquinho comum de 4 pés, mas um banquinho de 4 pés aonde falta o 4º pé. Então ele tem 3 pés, mas originalmente ele teria 4. Dá para se equilibrar em cima de um banquinho de 3 pés que originalmente teria 4 pés? Sim, mas a ideia de equilíbrio precário, né? Então esse é o psicótico, né? E não quer dizer que ele vá cair, né? Que vai ter o déclenchement, o desencadeamento, o surto. Quer dizer que, né? Ele está ali numa situação, numa costura, num enodamento que podem ser precários, mas podem durar muito tempo. Por isso é que nós temos sujeitos que surtam mais cedo, na adolescência, no início da idade adulta, e temos sujeitos que vão ter surtos mais tardios. A esquizofrenia, quando ela se apresenta de maneira mais clara, ela tende a se manifestar inicialmente, ela tende a ter o primeiro desencadeamento, né, quando a pessoa é adolescente ou adulto jovem. Já a paranoia tende a ter desencadeamentos um pouco mais tardios. Não é uma regra absoluta, mas é uma tendência. Nós podemos ter surtos que são mais lentos, mas também surtos muito mais violentos, em que, como se fosse a erupção de um vulcão, né? Tudo se apresenta, os fenômenos se apresentam, os quadros são muito floridos, tudo se apresenta com muita força, com muita nitidez. E temos outros surtos que são mais, né? Tem uma melodia mais longa nesse surto, né? Nem sempre nós conseguimos saber se um sujeito ele é psicótico ou não antes do surto, né? Esse diagnóstico nem sempre é muito fácil. Nós temos aqui a antessala do surto, antessala, portanto, dessa manifestação maior que se chama pródromo, né? Podemos ter alguns sinais ali do pródromo, mas usualmente é a posteriori que aqueles sinais fazem sentido. Então,
Às vezes a pessoa tem algumas bizarrices, algumas estranhezas, algumas modificações, mas só depois do surto é que isso daí vai saltar mais aos olhos. Aí que alguém da família, por exemplo, vai perceber então que aquela mania que a pessoa tinha, por exemplo, de no calor, no verão, começar a se cobrir demais, usar roupas de frio, começar a ficar muito fechado no quarto, muito irritado com o barulho, com a presença dos outros. Só depois que há um surto propriamente é que esses acontecimentos, esses fenômenos, que são comuns a outras situações, aí sim é que eles vão se mostrar como já sendo o início de um desencadeamento. E já que falei em desencadeamento, início, clareza do quadro, nós temos que também pensar em formas de estabilização. Como Lacan propôs, o psicótico é aquele sujeito que está se equilibrando num banquinho de 4 pés, mas sendo que esse 4º pé falta. Então ele está ali num equilíbrio precário, num banquinho de 3 pés, e não de 4 nesse caso. Então nós temos que pensar como que um psicótico ele se mantém, como que ele se estabiliza, por assim dizer. Como que ele adia o surto, como que é possível de adiar um surto, e como que é possível de se reestabelecer, de se reconstruir, por assim dizer, de recosturar o que foi aberto pelo surto. O surto, o desencadeamento, é uma grande fenda que se abre na vida da pessoa, no sentido. A estabilização possível, às vezes longa e muito trabalhosa, é uma forma de recosturar o que se abriu. E aí nós temos 3 grandes caminhos de possíveis costuras. O delírio é uma forma, uma tentativa de estabilização. Ora, essa tentativa ela é mais bem sucedida, ora nem tanto. A obra, o fazer do psicótico, a relação do psicótico com os diversos fazeres, com a arte, com a arquitetura, a construção da própria casa, a construção das próprias roupas, Essa é uma outra perspectiva importante. Essas saídas, por assim dizer, ou essas vias de estabilização, elas não são excludentes. Então temos o delírio, temos a obra e temos uma outra que não é muito interessante, ela é complexa, traz efeitos que são usualmente muito nocivos, que é a passagem ao ato. Aí que nós vemos essas situações usualmente de agressões, de violência relacionadas à psicose. Mas quando um psicótico ele passa ao ato, quando ele comete, por exemplo, um crime ou quando há a tentativa de um crime, esse ato não é meramente uma pura violência, por mais violento que ele possa ser, mas é uma tentativa de afastar, uma tentativa de colocar bordas ali onde as bordas estão faltando, afastar o outro, golpear o outro, tirar algo do outro. Claro que é uma saída, uma tentativa usualmente desastrosa, e o que clinicamente nós temos que apostar, enquanto possível saída, enquanto possível caminho de estabilização, são as vias, sobretudo da obra, com suas diversas possibilidades de manifestação, e as vias da construção delirante.